Deus te dê graça, que Deus te dê misericórdia e que Deus te dê paz, para que você venha suportar, e não somente suportar, que você venha vencer em nome de Jesus. Paulo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Então essa carta é uma segunda carta que Paulo escreve para Timóteo. Nós temos a primeira carta e temos a segunda carta. Segundo os estudiosos, há um intervalo de 3 anos de uma carta para a outra. E mesmo que Paulo estivesse preso, como ele era cidadão romano, ele tinha direito de receber cartas e de escrever cartas, o que quase nenhum prisioneiro tinha. Mas como ele era um prisioneiro ilustre romano, ele tinha alguns direitos que prisioneiros comuns não tinham. E na verdade essa segunda carta que Paulo está escrevendo para o seu discípulo, que ele chama de filho amado, Timóteo, que está como pastor, nesse momento aqui Timóteo está como pastor da maior igreja cristã daquela época, que é a igreja de Éfeso. Paulo está escrevendo essa carta como uma resposta a uma carta que Timóteo escreveu para Paulo. Então, primeiramente, Timóteo escreve para Paulo, que está preso em Roma, e essa segunda carta de Timóteo para Paulo é uma resposta que Paulo está mandando para Timóteo, da carta que ele recebeu na prisão, que ele leu a carta, e agora ele está respondendo a carta para Timóteo. Compreende? Como você hoje recebe uma mensagem no WhatsApp de alguém, e você vai responder essa pessoa. Então aqui é uma resposta da carta. Então ele diz: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz. Graça, misericórdia e paz. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Graça, diga comigo, graça, misericórdia e paz. É interessante que sempre quando Paulo escrevia para alguém ou escrevia para a igreja, ele sempre dizia: graça e paz seja convosco. Graça e paz, algo que se tornou muito comum entre os cristãos até hoje. Os cristãos, muitas igrejas adotaram isso: graça e paz seja convosco. Por que Paulo sempre dizia graça e paz? Porque graça era como os gregos se saudavam. Graça é uma palavra grega. Graça é uma palavra grega, a palavra grega graça é charis. Então os gregos se saudavam assim: graça seja convosco. E paz era como os judeus se saudavam. Um judeu, quando se encontra com outro, fala o quê? Shalom. Shalom quer dizer o quê? Paz. Então Paulo pegou essas duas palavras, a palavra grega e a palavra hebraica, juntou as duas. Então sempre que ele mandava as suas cartas, ele dizia graça e... Era a maneira que Paulo encontrava para unir os cristãos, fossem eles judeus ou não judeus, gentios e não gentios, porque mesmo dentro da igreja naquela época havia muitas divisões entre judeus e não judeus. Então ele dizia graça e paz. Não importa se você é judeu, não importa se você não é judeu, nós somos todos povo de Deus. Nessa carta que ele está respondendo Timóteo, ele coloca uma outra palavra. Ele diz para Timóteo: meu amado filho Timóteo, graça, o que mais? Qual é a palavra que ele acrescenta? Ele sempre dizia graça e paz. Agora ele acrescenta uma palavra no meio. Qual é a palavra que ele acrescenta? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Então nessa saudação, Paulo coloca no meio de graça e paz a palavra misericórdia. Porque a igreja estava passando por uma grande perseguição. A igreja sempre foi perseguida, mas pela primeira vez a igreja estava sendo perseguida pelo Estado. Antes a igreja era perseguida pela religião. Os judeus perseguiam os cristãos. Então era uma perseguição religiosa. Agora o Estado de Roma, através do seu imperador Nero, estava perseguindo a igreja, queimando os cristãos, crucificando os cristãos, jogando os cristãos para os leões comer no Coliseu. Era uma perseguição muito mais ferrenha, muito mais poderosa. Acima da religião estava um Estado mais poderoso. Então os cristãos estavam sendo perseguidos. Timóteo estava com medo de morrer. Então Paulo acrescenta essa palavra para o seu discípulo: graça, misericórdia e paz.
Porque quando nós estamos passando por grande sofrimento, quando nós estamos passando por grandes sofrimentos, quando nós estamos passando por grandes tribulações, quando nós estamos passando por grandes desertos, quando nós estamos passando por grandes lutas, a gente precisa não só de graça para suportar, a gente não precisa não só de paz para suportar, a gente precisa que Deus também derrame da sua misericórdia. Amém? Eu não sei pelo que você está passando, você que está aqui, eu não sei pelo que você está passando, você que está me assistindo, mas eu faço essa mesma saudação nessa noite. Que Deus te dê graça, que Deus te dê misericórdia e que Deus te dê paz para que você venha suportar e não somente suportar, que você venha vencer em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, que a misericórdia de Jesus e que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja contigo. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, de dia e de noite. Sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, de dia e de noite. Sem cessar no grego quer dizer, eu estou orando por ti, Timóteo, sem pausa, sem intervalo, sem parar. Paulo estava dizendo, você está na minha mente, você está no meu coração. Essa palavra sem cessar também representa, eu estou levantando um memorial diante de Deus, diante do trono de Deus. Toda vez que Deus olha no trono dele, Timóteo, aonde quer que Deus olhe, Ele está vendo você. Eu quero dizer para você, eu quero garantir para você, que dia e noite eu estou intercedendo por você, que dia e noite eu estou lembrando Deus sobre você. Eu sei o que a igreja está passando, eu sei o que você está passando. Eu quero dizer que a todo momento eu estou levantando um monumento de oração, uma estátua de oração. Eu estou fazendo Deus, sempre que Ele está sentado no seu trono, ver a tua imagem e ver a imagem da igreja do Senhor Jesus, de maneira que nada que você está passando, nada que a igreja do Senhor Jesus está passando, passe despercebido diante do trono de Deus. Amém? Sempre que você ora como Paulo diz, eu estou orando por você de dia, não somente de dia e de noite, todos os dias, todo momento, sem parar. Ele está dizendo para Paulo, eu estou levantando um monumento diante de Deus, eu estou levantando um memorial diante de Deus, eu não estou dando descanso para Deus. Não tem como Deus não ouvir, não tem como Deus não ver, não tem como Deus não perceber. Sempre que você se torna uma pessoa de oração constante, você está colocando diante do trono de Deus um memorial, de maneira que não tem como Deus ignorar ou esquecer ou passar despercebido aquilo que você está colocando diante dele em oração. Então Paulo está escrevendo o seguinte: acalma o teu coração, porque Deus está vendo, porque Deus está acompanhando, porque eu estou intercedendo por você. Eu estou preso fisicamente, mas eu estou ativo espiritualmente. Amém? Muitas das vezes você vai se sentir preso, muitas das vezes você vai se sentir inútil diante de uma situação que você vai estar vivendo. Muitas das vezes você vai se sentir inoperante diante de algo, impotente diante de algo. Mas lembre-se que se você tem fé, se você tem comunhão com Deus, se você tem vida com Deus, você lembra que você tem acesso à presença de Deus, por causa do nome de Jesus, do sangue de Jesus, por causa da presença de Deus, por causa do Espírito Santo que habita em você. Paulo estava preso, mas ele estava em constante atividade. Ele disse, olha, sem cessar, esse é o segredo, você não cessar. Não importa se você está sentindo ou não está sentindo, se você está vendo, se você não está vendo, se está acontecendo, se não está acontecendo, sem cessar. Eu me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Eu estou levantando um monumento diante de Deus, eu estou esculpindo algo diante de Deus. Você já viu como é que uma escultura é esculpida? Todo dia o escultor cria um pouquinho daquela escultura ali. É isso que você faz com a sua oração. Todo dia você vai construindo algo diante de Deus. Todo dia você vai levantando algo diante de Deus. Se você faz aquilo dia e noite. Na parábola também da viúva e o juiz iníquo, Jesus disse que é um dever nosso orar dia e noite sem parar.
Versículo 4 ele diz: lembro das tuas lágrimas, lágrimas no plural, lembro das tuas lágrimas. Muitos estudiosos dizem que essa carta que Paulo recebeu de Timóteo, estava marcado com as lágrimas de Timóteo. Sabe quando hoje as pessoas não mandam umas cartas umas para as outras, mas a carta veio manchada de lágrimas. Então Timóteo estava tão desesperado, que conforme ele ia escrevendo para Paulo, ele ia chorando e as lágrimas iam manchando a carta. De maneira que quando Paulo leu a carta que ele recebeu de Timóteo, ele sabia que quando Timóteo escreveu aquela carta, ele escreveu ela o quê? Chorando de desespero. Então ele diz: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que transborde de alegria. Se você for ler a primeira carta de Timóteo, você vai ver que o cenário é um, segundo Timóteo, o cenário é outro. Primeiro Timóteo está como pastor da igreja de Éfeso. Éfeso é a maior igreja, eu já falei sobre isso. Éfeso era uma cidade que tinha mais ou menos entre 400 mil a 500 mil habitantes. E quando Paulo escreve para Timóteo, primeiro Timóteo, a igreja está passando por algo que nós chamamos hoje no mundo moderno de avivamento. Alguns estudiosos acreditam que mais da metade da cidade tinha ido para a igreja. Mais da metade da cidade tinha ido para a igreja. Então nós estamos falando de uma igreja que tinha milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de membros. Só que era uma igreja que nunca tinha passado por perseguição, somente a perseguição religiosa. Até que Nero, que era o imperador daquela época no Império Romano, se você não conhece a história é essa. Nero, ele resolveu destruir a cidade de Roma, porque ele se considerava um deus, e ele queria construir uma outra cidade sobre a cidade de Roma, que ele queria batizar essa cidade com o nome dele, de Nerópolis. Ele queria construir um palácio imenso no centro de Roma. Ele queria levantar uma estátua com o rosto dele, dizendo que ele era o Deus que tinha trazido toda a luz e toda a divindade para a terra. Só que o Senado na época não deixou, disse que não, Roma é uma cidade histórica e os senadores moravam ali no centro de Roma, mas mesmo assim ele não aceitou o não do Senado, e ele pegou os seus servos, e os servos foram no centro de Roma e começaram a queimar Roma toda, principalmente no lugar que ele queria construir o seu palácio. Quando as pessoas acordaram, Roma estava toda pegando fogo. E quando Roma foi destruída completamente, o que Nero fez? Começou a construir o seu palácio. Só que aí os senadores resolveram fazer o julgamento de Nero. Vamos condená-lo. Foi ele que queimou a cidade de Roma. Quando Nero vai ser julgado, Nero fala o quê? Não fui eu. Vocês nunca ouviram falar dos cristãos? Os cristãos vivem pregando nos quatro cantos dessa cidade que o mundo vai terminar num grande incêndio, que fogo vai cair do céu. Vocês deveriam prestar mais atenção no que esses cristãos falam. Outra coisa, eles são anti-Estado, eles não obedecem o Estado. Eles falam para os quatro cantos abertamente que eles preferem obedecer a Deus do que a lei de Roma. Outra coisa, eles são canibais. Eles comem a carne do próprio Deus deles e bebem o sangue do próprio Deus deles. Aliás, o próprio Deus deles disse: se não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não é digno de mim. E por causa dessa mentira que Nero contou no Senado, os cristãos foram perseguidos, mortos, acusados de canibalismo durante 200 anos. E Nero inventou um monte de mentira, de maneira que o Senado romano acreditou, e os cristãos começaram a ser perseguidos pelo Estado. E naquela época, se você era pego roubando, cortava a tua mão. De acordo com o teu crime, você era punido. Os cristãos foram acusados de quê? De ter posto fogo em quê? Em Roma. Então a maioria dos cristãos morriam como? Como você acha que eles morriam? Vocês tocaram fogo na cidade, eles morriam como? Queimados. Então começou a pegar cristão e queimar em praça pública, ou então levava para o Coliseu e jogava para os leões para divertir a multidão. Então as grandes cidades, uma delas Éfeso, começou a haver grande perseguição, de maneira que se você fosse cristão, o Estado confiscava todos os teus bens. Antigamente a perseguição era religiosa. Os judeus não gostavam dos cristãos, então você não podia ir no templo, e era uma perseguição menor. Agora o Estado te persegue. Então você é um cristão rico, você perde sua riqueza. Você tem visto para andar no Estado, você perde o seu visto. Você tem emprego, você perde o seu. Você tem filhos, você perde o teu filho. Você tem casa, você perde a tua casa. Você tem patrimônio, você perde o teu patrimônio. Ou seja, o Estado te toma tudo e ainda te matava ainda.
E o que começou a acontecer em Éfeso? Aquela igreja que tinha milhares e milhares e milhares e milhares de membros, as pessoas começaram a abandonar a igreja. E os próprios membros da igreja começaram a denunciar as pessoas da igreja, para não serem mortos. Ou seja, aquela igreja que era tão grande, as pessoas começaram a ir a Timóteo e começaram a dizer para Timóteo: olha, Timóteo, foi bom servir Jesus até enquanto não nos custou nada. Agora que nos custa tudo, a gente está indo embora. E aquela igreja grande, imensa, começou a desmoronar, e começou a ter prisões, e começou a ter mortes, e Timóteo começou a ser perseguido, e ele foi tomado de um espírito de medo, porque ele começou a ser traído, perseguido. A maioria das pessoas começaram a ir embora, uma começou a entregar a outra. O próprio apóstolo Paulo estava preso em Roma, porque ele estava sendo acusado de ter sido o mandante de ter tocado fogo em Roma. Ele não tinha nem direito de ter testemunha, ninguém queria ter. O próprio apóstolo Paulo fala que no dia do julgamento dele, ninguém quis ir defender ele, nem a própria igreja quis defender ele, todo mundo estava com medo. Então Timóteo escreve para Paulo, cheio desse espírito de medo, porque ele acha que ele vai morrer a qualquer momento. Não tem coisa pior do que você ter o espírito do medo. Quando o espírito do medo entra em você, você se torna um covarde, você passa a fugir. O que é interessante é que alguém que está livre escreve para alguém que está preso, que está prestes a morrer, console alguém que está livre, mas aquele que está livre está com medo, e aquele que está preso está em paz. Você quer saber quando realmente você é de Deus? Olha aqui para mim. Você quer saber o selo de uma pessoa realmente de Deus? Você quer saber o selo realmente de uma pessoa salva? Na maioria das vezes, você vai ter que consolar pessoas, que vão estar passando por guerras menores que a tua. Timóteo estava livre, Paulo estava preso. Paulo iria morrer, e todo aquele medo, toda aquela aflição de Timóteo, no final ele acabou nem morrendo. E Paulo teve que consolar Timóteo, que estava passando por uma luta muito menor do que ele. Quando você realmente é uma pessoa de Deus, lembra de Jesus na cruz? Ele estava morrendo, mas ele ainda encontrou tempo para salvar um bandido, um ladrão. Ele ainda encontrou tempo de consolar Maria e João: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Mesmo carregando a cruz, ele ainda encontrou tempo de consolar as mulheres: não chorei por mim, mas chorei por vós. Porque quando você é de Deus, você é assim. Você está passando pela maior luta, você está passando pela maior guerra, você está passando pela maior tribulação, e vem pessoas até você passando por guerras menores do que você, e o Espírito Santo te dá poder, porque Jesus disse: descerá sobre vós, recebereis o Espírito Santo, recebereis poder sobre vós, amém? Ele te dá poder para você ajudar pessoas a vencerem batalhas muito menores que a tua. Eu recebo mensagem quase todos os dias de pessoas que estão devendo, que têm contas para pagar. Bispo, eu estou desesperado, eu acho que eu vou morrer, eu vou me matar, eu estou deprimida, não consigo dormir. Aí quando eu pergunto para a pessoa quanto que ela tem que pagar, a maioria delas tem menos conta que eu. Dá vontade de falar para essa pessoa: se ela souber quanto eu tenho de conta para pagar esse mês, eu acho que ela vai pular da janela. Mas Deus me dá poder, Deus me dá unção, Deus me dá capacidade, Deus me dá direção, Deus me dá sabedoria para consolar pessoas, para abençoar pessoas que estão passando por lutas muito menores que a minha. É como Paulo está numa masmorra consolando um camarada que está livre, porque Paulo está em paz, mas aquele que está livre não está, porque ele está tomado de espírito de quê? De medo. Paulo lá em Filipenses disse, Filipenses capítulo 4 versículo 7, e a Paulo também, quando escreveu o livro de Filipenses, ele estava preso, e a paz de Deus que excede, ultrapassa todo o entendimento, as pessoas não conseguem entender, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha aqui para mim, quando você tem o Espírito Santo, quando você tem a paz de Deus que excede todo entendimento, às vezes você tem que passar por uma hemodiálise, uma quimioterapia, você tem que passar por um luto, você tem um problema financeiro seríssimo, e as pessoas vão até você, e elas não entendem como que você está passando por algo que para elas seria devastador. Elas falam assim para você: menina, se eu estivesse no teu lugar, eu já teria perdido o juízo. Menino, se eu estivesse no lugar, eu já teria tirado a vida. Elas não conseguem entender como é que você está enfrentando aquilo de peito aberto, de cabeça erguida, com dignidade, sem se entregar, sabe? A depressão, a angústia, a amargura. Olha, parece até que você não está passando por nada. E elas dizem: por quê? Porque
Porque você carrega contigo a paz de Cristo, e a paz de Cristo excede todo o entendimento. As pessoas não compreendem, só quem é do céu que compreende. Amém? Pela recordação que guardo da fé, da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, na tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu conheço a tua fé é verdadeira, você é de Deus. Eu conheço a tua mãe, e eu conheço a tua avó, eu conheço a tua história, eu conheço a história da tua família. Tua avó se converteu primeiro, depois foi a tua mãe que se converteu depois, e depois que a tua mãe se converteu, você se converteu. A tua fé é verdadeira, não temas. Eu conheço a história da tua família, eu conheço a tua história com Deus, a história da tua mãe, a história da tua avó. Não deixa o diabo apagar a tua história por causa desse momento difícil. Amém? Você não pode deixar um momento difícil apagar a tua história com Deus. Paulo diz para ele: olha, eu conheço a tua fé não é falsa, tua fé não é sem fingimento, tua fé é sem fingimento. Eu me lembro da tua mãe na igreja, tua mãe orava por você quando você era bebê. Eu lembro da tua avó, idosa na igreja, é por isso que tu tem um chamado. Você teve mãe e vó que orou por você, e eu estou certo de que também em ti. Muitas das vezes em momento de aflição, nós esquecemos da história que nós carregamos em Deus. Não esqueça que você tem uma história. Diga: eu tenho uma história com Jesus. Repete isso: eu tenho uma história com Jesus. Coloca aí nos comentários: eu tenho uma história com Jesus. Por esta razão, quer dizer, por causa da tua história, da história da tua mãe, da história da tua avó, pois eu te admoesto, eu chamo a tua atenção, que reavives o dom de Deus. Não é que tinha morrido, o dom estava se apagando. Se você vê que a tua fé está se apagando, que a tua comunhão está se apagando, reavive esse dom, amém? Que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia. Deus não tem nos dado espírito de covardia. Quem tem o Espírito Santo não tem um espírito covarde, mas de poder, de amor e de moderação. Ou numa outra versão diz de autocontrole, numa outra versão diz de mente sadia. Se você está tomado pelo espírito de medo, você não consegue operar no poder do Espírito Santo. Se você está tomado pelo espírito do medo, você não consegue operar em amor, porque você acha que todo mundo vai te trair, todo mundo vai te magoar, todo mundo vai te enganar. Uma pessoa que ela é tomada pelo medo, tomada por trauma, ela é uma pessoa que ela se afasta de todo mundo, ela não quer se relacionar com ninguém, ela anda sozinha, ela vive ferida. Uma pessoa que é tomada pelo espírito do medo, ela não tem autocontrole da mente dela. A mente dela não é sadia. A mente dela é cheia de pensamentos ruins, nefastos. Porque o primeiro lugar que o diabo vai atacar é na tua cabeça. Como estava perturbando, a mente de Timóteo estava perturbada, estava atormentada. Porque se o diabo vencer a tua cabeça, se o diabo vencer na tua cabeça, se o diabo vencer na tua mente, ele vai vencer em qualquer área da tua vida. Mas Paulo fala para Timóteo: olha, Deus não tem nos dado espírito de medo. O espírito de Deus é espírito de poder, de amor e de autocontrole. Você consegue se dominar, você consegue se controlar, você consegue expulsar, rechaçar, expelir todo aquele pensamento que não vem do Altíssimo. Você consegue suportar, se firmar em momento de crise, saber que Deus é contigo. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo, para a glória de Deus. Não sei pelo que você está passando, mas tudo Deus tem um propósito, e os propósitos de Deus na nossa vida sempre se cumprem. Foi por causa dessa perseguição. Essa perseguição fez o que com os cristãos? Você sabe o que essa perseguição fez com os cristãos? O que fez com os cristãos? Eles tiveram que se espalhar. O que aconteceu com os cristãos? Não estou ouvindo vocês. Foi uma coisa ruim ou foi uma coisa boa? Foi uma coisa boa. Você vê como os propósitos de Deus estão em tudo? Eles viviam só naquela região da Ásia. Então eles tiveram que fugir do império. Eles tiveram que se espalhar. E conforme eles foram se espalhando, o que foi se espalhando junto com eles? O Evangelho. E o Evangelho e Jesus foram chegando cada vez mais longe, porque Deus usa aquilo que é para fazer mal para você, para acabar te fazendo bem. Aquilo que é para ser uma maldição, acaba sendo uma bênção. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Louvado seja Deus, graça, paz e misericórdia.
Alguém preso consolando alguém que está livre, porque aquele que está preso está mais livre do que aquele que está livre. Louvado seja Deus. É muito fácil você servir Jesus quando tudo está bem. É que nem os cristãos de Éfeso, eram milhares e milhares. Depois que a perseguição veio, se tornaram poucos.